Vamos dar sequência ao nosso estudo aqui das quartas-feiras. Nós estamos vendo cada ponto, cada capítulo da nossa confissão de fé. Hoje nós iniciamos o capítulo 4, que é o capítulo que trata acerca da criação. Quando essa palavra é dita, qual que é o primeiro livro que vem, bíblico, que vem à sua mente, quando a gente fala da doutrina da criação? Qual que é o primeiro livro que vem em mente da Bíblia? Gênesis. Óbvio, né? Fala de criação, nós lembramos lá do primeiro livro das Escrituras. Qual é o livro da Bíblia? A Bíblia como um todo sofre muitos ataques, e isso desde sempre, né? Mas qual especificamente é o livro que sofre os maiores ataques acerca que venha do mundo? É o livro de Gênesis. Nenhum outro livro é tão atacado nas Escrituras quanto este primeiro livro das Escrituras. Isso, inclusive, dentro da própria igreja. Dentro da própria igreja há ataques contra o livro de Gênesis. Por quê? Por que o livro de Gênesis é tão atacado? Porque ele entra em choque direto com o quê? Versus evolução. Toda a teoria científica acerca daquilo que é ensinado nas escolas, acerca da criação, acerca de como tudo veio à existência. Então há um conflito direto quando nós lemos o texto bíblico com aquilo que é ensinado, inclusive nas salas de aula. Hoje o criacionismo bíblico ele é proibido de ser ensinado na aula de ciências. Ele é proibido. Teve um tempo que era o contrário. Até 1925, nos Estados Unidos, por exemplo, era proibido ensinar a evolução nas escolas. Hoje é completamente o oposto. Hoje é proibido ensinar criacionismo na sala de aula como algo científico, como algo válido para se explicar a criação, a existência de todas as coisas. E o que será que tem de tão diferente ao ponto de proibirem o ensino bíblico nesta área? Será que a ciência, ela prova que a criação, o mundo passou a existir de uma maneira diferente das Escrituras? Existe uma prova em relação a isso? Não. A ciência é incapaz de provar a teoria da evolução, a teoria do Big Bang. Ela é incapaz. Por que ela é incapaz de provar? Porque não há como você fazer um experimento no laboratório e replicar aquilo que aconteceu muito tempo atrás. É impossível de ser feito. Então, como que se chega na conclusão de que a Terra, por exemplo, tem bilhões de anos? Os cientistas, eles analisam o presente, as evidências do momento atual e interpretam essas evidências para chegarem nas suas conclusões. Então, a teoria de bilhões de anos, por exemplo, ela não nasce na teoria da evolução, conforme muitos pensam, mas ela nasce na geologia, na ciência que estuda a Terra, o solo, o nosso planeta. Então, eles analisam o nosso planeta atual, no momento presente, e interpretam o que aconteceu no passado. Mas essa interpretação ela é feita com base em experimentos? Não. Ela é feita com base em pressupostos do próprio cientista. Por quê? Porque não há como replicar isso em laboratório. Então o que nós temos, na verdade, é uma batalha de visão de mundo, de cosmovisão. Cientistas que interpretam as evidências, aquilo que nós vemos hoje no presente, com base naquilo que a Bíblia fala, e o cientista parte daqui e interpreta os dados. Esses cientistas são aqueles que nós chamamos de criacionistas, e há aqueles cientistas, muitos evolucionistas, ou criacionistas progressivos, que creem numa terra bem antiga. Eles interpretam
os mesmos dados, a partir de outros pressupostos que não da Bíblia. E aí entra os conflitos. Tá? Agora, algo que tem que ficar muito claro para todos nós, e principalmente para os mais jovens, aqueles que estão na escola e que estão aprendendo as teorias científicas, não há uma prova cabal. Nenhuma das teorias consegue provar a sua tese, com base em experimentos, com base em replicar isso, porque é algo impossível. Há apenas uma interpretação dos dados disponíveis. Quer um exemplo? Quando o arqueólogo lá, encontra um esqueleto de algum animal que viveu há muito tempo atrás. Ele está lá escavando e descobre lá um esqueleto. Ele está desenterrando ali o passado ou o presente? As crianças do curso de teologia sabem. O que é? Está desenterrando o presente. Não está desenterrando o passado. Ali é um osso, uma ossada, que foi descoberto naquele momento. Então, se você descobre, por exemplo, no quintal da sua casa, uma ossada de um cachorro, você consegue, pelos ossos, determinar que bicho é aquele. Isso claramente é a ossada de um cachorro. Mas você consegue dizer que cor ele tinha? Se ele era de pelo longo ou de pelo curto? Qual a idade dele? Você consegue determinar? Não. Então, da onde sai, quando a gente vê, encontraram lá o esqueleto de um animal fossilizado? Como que eles determinam aquilo que nós vemos, por exemplo, nas ilustrações, nos filmes? Como que ele chega à cor da pele do dinossauro? O que ele comia? Como ele caçava? Da onde ele tira essa informação? Da sua própria cabeça. Das suas próprias pressuposições. Isso é importante, queridos. Por quê? Porque nós temos respostas para todos esses campos que a ciência hoje tomou o controle do discurso, o monopólio da fala, e nós temos, biblicamente, argumentos para todos os casos. Para os dinossauros, para a idade da Terra, o porquê que nós enxergamos, por exemplo, algo em discussão no meio científico, que muitos acreditam da Terra antiga, o Grand Canyon nos Estados Unidos. Eles analisam o solo lá, aquelas grandes formações rochosas, e interpretam que aquilo ali se construiu ao longo de milhões de anos, onde foram sendo depositadas camadas de sedimentos, rochas, e aquilo se acumulou em bilhões de anos. Como nós interpretamos o Grand Canyon? Um dilúvio. Enquanto eles veem bilhões de anos de acúmulo de material, de sedimentos no Grand Canyon, nós interpretamos como uma ação rápida e violenta através de um dilúvio global. Da onde nós tiramos isso? Da onde eles tiram a opinião deles? Das suas próprias cabeças. Então nós, crentes, em tudo partimos das Escrituras. Esse é o nosso pontapé inicial para interpretar o mundo. Esse é o óculos que nós vamos colocar para enxergar todas as coisas. E isso ainda mais na criação. Isso ainda mais em Gênesis. Por que muitos questionam o relato bíblico dos primeiros capítulos de Gênesis? Porque ele fala em uma criação em 6 dias. Isso para mim é impossível. Esse é o grande questionamento. E no século XIX, o mundo foi inundado pelo cientificismo, principalmente depois também da teoria de Darwin, da evolução. Isso entrou dentro da igreja. E muitas igrejas tentaram conciliar a ciência com as Escrituras. Ao invés de defender o relato bíblico, eles tentaram fazer vamos acomodar isso que está sendo ensinado agora
aqui dentro. Então não é, de repente, o relato de Moisés, ele não quer falar em dia literal. Quem sabe isso aqui eram eras. Cada dia, na verdade, não é um dia de 24 horas, eram grandes períodos de tempo. Afinal de contas, a Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 anos. Você torce 2 textos. Você dá uma cambalhota em 2 lugares diferentes. E aí você tenta conciliar aquilo que o mundo defende, aquilo que cientistas defendem, e você deixa de lado as Escrituras. E a partir do momento que eu digo, por exemplo, para os jovens aqui do curso, que talvez o texto de Gênesis não sejam dias literais, o que fica subentendido para eles? Se eu não preciso acreditar de maneira literal em Gênesis 1 e 2, quem diz que eu preciso acreditar em todo o resto? Quem diz que eu não posso acomodar o restante das Escrituras? E aí ela vai para a escola e aprende que aquilo é ciência. E ela vem na igreja, nós não tendo argumentos, ou tentando acomodar a ciência na teologia. Eu posso não ter todas as respostas, como nós não temos, da mesma forma como o mundo não tem. Mas uma coisa eu tenho por certo: a palavra de Deus, ela é inerrante. Quando eu negocio a inerrância das Escrituras, eu estou acabando com a sua autoridade. Se eu acabo com a autoridade das Escrituras, eu acabo com o Evangelho. Você derruba a base, cai todo o resto. Então, irmãos, um ponto acerca da criação é extremamente importante, para nós deixarmos bem claro aquilo que nós pensamos acerca desse assunto. Aquilo que nós defendemos como cristãos que creem na inerrância. Isso nós tratamos lá no 2º ponto, no 2º capítulo, sobre a revelação de Deus. E nós falamos que não há erros nessa revelação. Afinal de contas, Deus falou. É a palavra de Deus. Deus não erra. A gente pode não compreender todas as coisas, mas se há uma aparente contradição bíblica, essa dificuldade é nossa na interpretação e não do texto. Ok? Então vamos para o primeiro ponto. E aqui, queridos, eu já dei uma alterada e um pequeno detalhe deste primeiro ponto do capítulo 4. Se você olhar aí no seu caderninho, vai estar ali: cremos que no princípio, sem referência de tempo jamais comprovada pelo domínio humano. Então aqui está dizendo o que na declaração ali do caderno? Que não há uma comprovação acerca dos tempos, de quando foi esse princípio. Só que, no meu entendimento, isso fica uma margem para que você possa crer em uma terra antiga, em bilhões de anos. Não há uma referência de tempo que pode ser comprovada. Mas a Bíblia, ela não deixa margem para isso. Gênesis 1 e 2 fala em dias. Deus criou em 6 dias. Houve tarde e manhã. São 24 horas. A palavra hebraica, yom, que é a palavra para dia, ela sempre está associada a um período de 24 horas. Em lugar algum das Escrituras se questiona a interpretação de Yom, do hebraico. Só em Gênesis. Por quê? Por que só em Gênesis a palavra dia é questionada como algo que pode não ser 24 horas? Para acomodar as teorias científicas. Não há, biblicamente, irmãos, na interpretação bíblica, não há margem para não ser dias literais. E se nós contarmos os dias literais da criação, e se nós fizermos um progresso na genealogia bíblica, que nós temos de Adão
até Cristo, nós podemos chegar em um cálculo de aproximadamente uma terra de 6.000 anos, mais ou menos. De 6 a 10.000 no máximo, porque há talvez alguns furos na genealogia. Então você tem uma terra jovem nas Escrituras. Uma terra jovem. Há muitos cientistas que acreditam na terra jovem? Muito poucos. Muito poucos. Como há muito poucos crentes no mundo. Como há muito poucos crentes. Mas há bons cientistas que defendem isso. Na semana eu compartilhei lá, né? O Jonathan viu lá da conferência. Aquele ministério que está promovendo a conferência Answer in Genesis, que é Respostas em Gênesis, ele é um grupo de cientistas que se uniram para defender a ideia do criacionismo bíblico, que defende a Terra Jovem. Assim está lá o Adalto Lourenço, o Ken Ham, que é o principal, é o presidente dessa associação. Está se levantando um movimento de cientistas que demonstram, por meio das evidências, a completa plausibilidade de uma terra jovem, confirmando com um relato bíblico. Se nós não crermos numa terra jovem, nós vamos encontrar diversos problemas. E depois nós vamos chegar lá quando nós chegarmos em Adão e Eva. Os grandes problemas de não crermos em uma terra jovem, crermos em uma terra antiga. Nós já vamos chegar lá. Então ali eu retirei essa partezinha aqui, para não deixar margem para uma ideia de uma terra de bilhões de anos. Cremos que no princípio, o princípio bíblico, lá de Gênesis, foi do agrado de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, para a manifestação da sua glória, sabedoria e bondade, criar ou fazer do nada no espaço de 6 dias literais, é o que nós cremos, e imediatamente a sua ordem, quando Deus deu a palavra, quando Deus falou, tudo que existe no céu, na terra e debaixo da terra, as coisas visíveis e as invisíveis, bem como todo o principado e poder. Tudo foi criado a partir do nada. Deus, com a sua palavra, trouxe tudo à existência, conforme nós vemos no relato bíblico. Em 6 dias. Em 6 dias Deus trouxe o universo à existência. A Terra é, portanto, 3 dias mais velha do que qualquer outro astro do planeta, do sistema solar. 3 dias. Deus primeiro fez a Terra e depois fez todo o resto. A Terra ela é uma terra idosa em comparação aos outros, ao Sol, às estrelas, tudo mais. Vamos para o texto. Gênesis 2:1, que é o finalzinho ali, onde só, na verdade, teríamos que ler todo o capítulo 1 para ver toda a criação, mas ali fica bem claro. Deste modo, ou seja, depois de tudo que você leu no capítulo 1, deste modo, por meio de uma criação em 6 dias, houve tarde e manhã o primeiro dia, houve tarde e manhã o segundo dia, houve tarde e manhã o terceiro dia, conforme no capítulo 1. Deste modo, completou-se a criação dos céus e da terra e de tudo que neles há. Tudo foi criado naquele período, em 6 dias. Deus trouxe todas as coisas à existência ali, neste período. Qual é o texto do Novo Testamento que nós sempre usamos para falar sobre criação? Quem lembra? Sempre cantamos ele aqui na igreja. Colossenses 1,16. Diz o texto: pois por meio dele todas as coisas foram criadas. Por meio de quem? Falando de Cristo, né?
segunda pessoa da Trindade, Deus Filho. Todas as coisas foram criadas, todas, tanto no céu como na terra, todas as coisas que podemos ver e as que não podemos ver, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. E a gente olha para o universo criado, né? Tudo aquilo que Deus criou. Você já viu alguma foto de satélite da imensidão do universo? Já viu alguma foto que aparece as outras galáxias? Nós vivemos dentro de uma galáxia, né? A Via Láctea. Se você pegar uma foto de satélite que mostre as outras galáxias, há centenas de milhares de galáxias semelhantes a nós. E a gente pensa, nossa, por que Deus criou tudo isso? Se o objetivo dele é esse planetinha aqui. Por que será? Uma imensidão. Ninguém? Oi? Exatamente. Para mostrar quem ele é, né? Se nós pegarmos o Salmo 19, o que diz o Salmo 19:1? Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento demonstra a habilidade de suas mãos. Quando você olha para o universo criado, você vê a glória de Deus. Um Deus grandioso. Um Deus infinito. Um Deus maravilhoso. Um Deus todo-poderoso. E aí quando nós olhamos o nosso tamanhinho no espaço criado, o que isso demonstra a nós? Quão miserável nós somos. Quão limitado nós somos perto desse Deus. Então, a pessoa que não tem Deus no seu coração, temor do Senhor, ela olha para o universo e vai pensar mil e uma coisa diferente daquilo, né? Vai crer no acaso, vai crer que se há vida aqui, deve haver vida em outro lugar. Já o crente olha para isso e louva o Senhor, glorifica o Deus da criação, majestoso Deus, que deu nome a cada uma das estrelas, que colocou tudo na sua órbita, perfeita harmonia. Essa é a diferença. Depois o ponto 2 vai dizer: a palavra de Deus nos ensina que Deus criou o homem, Adão, do pó da terra, e de sua costela criou a mulher, Eva. Deste casal descende toda a raça humana. Cremos, portanto, que o homem foi criado direto e instantaneamente por Deus, sem envolvimento de um processo evolutivo ou algo semelhante. E aqui começam os problemas se nós cogitarmos uma terra antiga. Por que se cogita terra antiga? Para tentar conciliar muito das teorias da evolução. Tá? Só que se eu creio que a Terra tem bilhões de anos, eu jogo fora a realidade de Adão e Eva. Adão e Eva podem até para alguns serem pessoas reais, mas eles não são os primeiros pais da humanidade. E se você afirma que eles não foram os primeiros pais da humanidade, você tem que afirmar com isso que a morte não entrou no mundo por causa do pecado. Porque em uma terra antiga já houve milhões e bilhões de anos de morte. Porque junto com a idade antiga da Terra vem a ideia de que em algum tempo existiram dinossauros sem a humanidade. Existiram animais que viveram sem a humanidade. Esses animais morreram. Foram morrendo. E existiu pessoas antes de Adão e Eva que morreram também. Sabia que, irmãos, eu vou dar uma crença dessas pessoas que cogitam essa ideia. Eles creem que haviam hominídeos, né, figuras com aparência humana, mas que não tinham alma. Como conciliar isso com as Escrituras? Se você não crê no registro literal de Adão e Eva, o que fazer com a teologia paulina? O que nós fazemos com o que Paulo ensinou lá em Romanos 5,
que o pecado entrou no mundo através de Adão e que assim contaminou toda a humanidade. E ele trata Adão e Eva como um registro histórico, verdadeiro. Então nós temos que ignorar completamente a teologia de Paulo. Ela está errada. O que fazer com o registro genealógico que o Evangelho de Lucas nos dá de Jesus, que vai até Adão? E ele trata ali Adão como uma pessoa real, como o primeiro da humanidade. Então, olha os problemas. Nós começamos a querer conciliar aquilo que o mundo ensina e, pouco a pouco, nós vamos desmontando toda a Escritura, toda a teologia. Ela vai por água abaixo. Então, nós cremos no relato bíblico que ensina que Deus criou Adão com as suas próprias mãos, moldando o barro. Ele criou lá o primeiro homem. E ele fez isso em qual dia da criação? Sexto dia. E ele fez o que mais no sexto dia? Os animais terrestres foram feitos no sexto dia. Se ele fez os animais terrestres no sexto dia, os dinossauros viveram antes do ser humano? Viveram juntos. Adão deu nome aos dinossauros lá no sexto dia. Lembra que no sexto dia, o que Deus fez? Olha ali em Gênesis 2:7. Verso 7 diz: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego da vida às suas narinas, e o homem se tornou vivo. Depois, do 18 ao 25, fala da mulher. O Senhor Deus disse: Não é bom que o homem esteja sozinho, farei alguém que o ajude e o complete. O Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu. Trouxe-o ao homem para ver como os chamaria, e o homem escolheu um nome para cada um deles. Dinossauros existiram? Existiram dinossauros na Terra? Existiram. Não há como negar fósseis, o registro fóssil completo de animais que nós hoje não sabemos que animais são esses. Animais de grande porte, enfim. Se Deus criou os dinossauros, eles estavam aqui nesse processo. Eles foram levados até Adão e Adão deu um nome para eles. E tudo isso aqui ocorreu no sexto dia. Ah, pastor, mas isso é impossível. É por isso que os dias têm que ser mais de 24 horas. Porque não ia ter tempo para Adão ficar dando nome para todos os bichos em um dia só. É uma boa pergunta. Botou tudo no mesmo nome espaço. Queridos, talvez o erro seja imaginar, por exemplo, quando Deus levou o cachorro para Adão botar o nome, e ele, se fosse em inglês, ele já devia estar meio cansado, né? Porque ele botou dog, que é God ao contrário, né? Ele já está meio de saco cheio já, de tanto bicho que ele tinha dado, olhou para Deus e deu dog, né? Pode inverter o nome do Senhor. A gente pensar que Deus levou para ele um poodle, um rottweiler, todas as raças de cachorro lá para ele dar o nome. Na criação existia um casal. Deus fez um casal de cachorro. E daquele casal descendeu todas as raças que hoje nós conhecemos. Da mesma forma o ser humano. O ser humano era quem? Adão e Eva. De Adão e Eva descende todas as pessoas. Negro, pardo, né? Branco, caucasiano. Todos vieram de Adão e Eva. Sim, os outros animais também. Era um de cada espécie. Foi levado até ele. E isso certamente teria tempo em um dia de 24 horas. Ele conseguiu lá fazer tudo isso porque é isso que o relato bíblico nos diz. E aí deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu, a todos os animais selvagens.
O homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e o completasse. Então Deus já fez aquilo ali naquele dia para mostrar, né, para Adão uma realidade da sua vida. Ao olhar os animais, ele pôde meditar. Então o Senhor Deus fez cair num sono profundo, o relato da primeira anestesia da humanidade. Enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas, e aqui é algo, estou replicando o ensino do Adalto Lourenço, né? Ele fala sobre isso. Tirou dele uma costela, então se você quer fazer replicação genética, o melhor lugar é a célula-tronco, e diz que a costela é um lugar amplo de células-tronco. Foi lá e fez, né? Replicou as células. Desta costela Deus fez uma mulher e trouxe ao homem. Finalmente, exclamou o homem, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso, o homem deixa pai e mãe, se une a sua mulher, e os dois se tornam um só. Esse é o relato bíblico acerca da criação do homem e da mulher. O relato bíblico não deixa margem para qualquer outra coisa, se não crermos que este casal foram os pais da humanidade, os nossos representantes lá no jardim do Éden. Qualquer outra ideia, queridos, é só querer conciliar aquilo que o mundo prega como a teoria científica, né? Mas acho que nós vivemos um bom tempo para começar a duvidar um pouco de tudo aquilo que é dito como científico, né? Acho que a gente tem experimentado um pouco disso, né? Quando as pessoas colocam a palavra ciência na frente e te jogam como uma verdade absoluta, quando ela não é. A própria ciência, ela não é uma verdade absoluta. A ciência, ela é testar, é contradizer, é provar o contrário. Alguma dúvida até aqui? Não? Vamos ao ponto 3. Cremos que ao homem e à mulher, Deus dotou de alma racional e imortal. E os capacitou perfeitamente para a vida com Deus em um estado de santidade e inteligência, conhecimento e retidão moral, conforme a imagem e semelhança do Criador. Então, o que é sermos criados à imagem e semelhança de Deus? Muitas pessoas pensam, quando se fala, né, esse termo na Bíblia, que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, as pessoas pensam que a ideia é da forma física. Pensam Deus de uma forma corpórea. Mas Deus, ele é o quê, biblicamente falando? Ele é espírito. Deus não tem corpo. O Deus Filho assumiu forma humana depois de muito tempo da criação. Mas Deus é espírito, ele não tem uma forma física. Então, se nós somos a imagem e semelhança de Deus, isso não quer dizer corpo. Até porque as outras criaturas, né, os próprios animais, eles têm um corpo físico também. Né? Então não é a questão do corpo. O que nos difere dos animais? Intelecto, emoção, vontade, raciocínio, né? Viver em comunidade, se organizar, nossas paixões. Isso nos faz semelhante a Deus, a nossa obra criativa. Por isso que você não veja a criação da humanidade, né? Quando você olha uma nova invenção, né? Você pega o celular na mão, você, poxa, olha tudo que o celular hoje em dia faz. Você pensa, meu Deus, olha o que o homem é capaz de criar. Aí você vê agora, estamos uma nova corrida espacial, né? Enviando turista agora para o espaço. Você olha o que o ser humano, até onde pode ir o ser humano. Onde vem isso? Da nossa própria capacidade? Não, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Somos também no sentido de adorar. Somos seres morais. Tudo isso nos faz a imagem e semelhança do Senhor. É isso, não é um corpo físico. Não é o corpo físico que nos faz imagem e semelhança dele. Aí seguindo ali no texto, tendo a lei do Senhor em seus corações, então Deus colocou
Esse é o argumento moral, né? A gente fala de provar a existência de Deus. O argumento moral fala da nossa moralidade, né? O que faz o ser humano ter uma noção de certo e errado. É essa imagem e semelhança. Deus colocou no nosso coração e Ele deu ao homem, Adão e Eva, o poder para cumprir a sua lei, havendo também a possibilidade de pecarem. No estado da criação, Deus coloca eles lá como seres livres no jardim e faz um pacto de obras com eles no Éden. Qual é esse pacto de obras? Deus deu o jardim para o homem. Deus deu todas as coisas que Deus havia criado, todas as plantas, as frutas. Deus só deu uma ordem: não coma de um fruto. Que fruto é esse? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Deste fruto você não pode comer. Todo o resto vocês podem, são livres. Comam à vontade, cultivem o jardim, administrem o mundo criado. E eles eram completamente livres para isso. Se havia duas pessoas com livre-arbítrio no mundo, esses eram Adão e Eva. Qual que é a ideia de livre-arbítrio? É o poder de tomar decisões, o arbítrio, sendo livre. Ou seja, não há nada que me influencie para mim tomar uma decisão. Eu sou livre para fazer escolhas, completamente livre. Adão e Eva eram livres. Foram criados moralmente retos, foi dada uma única regra a eles, e eles poderiam cumprir ou não cumpri-la, mas não havia nada que internamente o inclinasse para fazer o errado. Eles eram completamente livres para agir a partir dali. Depois que Adão e Eva pecaram, o que aconteceu? O pecado mudou completamente a natureza humana. A morte entrou no mundo. E pecadores, depois Adão e Eva se tornando pecadores, eles só podem gerar o quê? Outros pecadores. E o que pecado faz com nós? Ele escraviza a nossa vontade. Nós não somos mais, a partir do momento que pecamos, que Adão e Eva pecou e essa semente do pecado foi transmitida, nós não somos mais livres nas nossas decisões. É por isso que todos pecaram. Por isso que todos pecam. Porque eles são naturalmente inclinados. Então não há mais o livre-arbítrio, agora o escravo-arbítrio. O nosso poder de decisão é escravizado pelo pecado original. Isso fica bem claro lá em Romanos 7. Não estava aqui o texto, mas vamos dar uma lida. Romanos 7, a partir do verso 14. Onde Paulo ele fala aqui da nossa luta contra o pecado. Romanos 7, verso 14 em diante. Ele diz: o problema não está na lei, pois ela é espiritual e boa. A lei do Senhor é boa, moralmente elevada, mostra o padrão santo de Deus. O problema está em mim, pois sou humano, escravo do pecado. Não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não o faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Mas se eu sei que o que faço é errado, isso mostra que concordo que a lei é boa. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. E eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, nós herdamos a natureza dos nossos pais, nós somos humanos porque nós somos herança de Adão e Eva. Em minha natureza humana não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não o faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Então, se faço o que não quero, na verdade não sou o que faz, mas o pecado que habita em mim.
Assim descobri essa lei em minha vida. Quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Amo a lei de Deus de todo o coração. Contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra com a minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Como sou miserável! Quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa de minha natureza humana sou escravo do pecado. Irmãos, esse não é um relato da minha vida, da sua vida. Eu quero ser plenamente santo, mas eu não consigo. Eu quero fazer tudo certo, mas vira e mexe eu me vejo em pecado. E por que isso ainda ocorre? Porque isso é a natureza humana. O pecado, ele está dentro de nós, é uma condição. O pecado não é a transgressão apenas, o fazer o errado. O fazer o errado é a evidência dessa natureza que nós herdamos de Adão e Eva. Uma natureza inclinada ao mal. Pecadores, afastados de Deus. A morte, quando entrou com o pecado, ela nos separou de tudo aquilo que é santo. E o que reina em nós é a realidade da queda. Da queda. Por isso que nós hoje não temos. Nós fazemos nossas escolhas, porque é claro que nós fazemos, ninguém nega isso. Nós não somos robôs ou fantoches neste mundo. Nós fazemos as nossas escolhas, mas as nossas escolhas não são livres. Elas são sempre inclinadas ao mal. Quando o Espírito Santo nos salva, nos converte, aí nós temos a possibilidade de vencer este mal e começar a agir para a glória de Deus. E vencer o pecado. Porém, a transformação completa só acontece na glorificação. Quando morrermos, ou se o Senhor nos resgatar antes disso. Apenas assim. Então vamos ali para os textos desse ponto 3. Gênesis 1, 26. Vai dizer ali, né? Então Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem. Ele será semelhante a nós. Por que nós? Porque a nossa imagem. Por que plural aqui, se é Deus quem está criando? A Trindade, né? O Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É o termo, o nome mais usado para Deus no Antigo Testamento, especialmente aqui no relato de Gênesis, é Elohim. E Elohim é o plural de Deus, que é El. O termo El, E-L, é o termo Deus, traduzido para Deus. E quando ele fala em Elohim, é o plural em hebraico de Deus. Então, é um Deus que se revela desde Gênesis como uma pluralidade. É um Deus plural. E nós enxergamos nisso a trindade de Deus. E ele diz, dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Então Deus criou o homem e colocou ele como o gerente. Ele dominaria sobre toda a criação. O ser humano, ele é a coroa. E aqui, queridos, né, nós rejeitamos, e aqui talvez tenha que acrescentar nas rejeições, por exemplo, a ideia do veganismo, né? A pessoa que é vegana, na grande maioria, talvez haja exceções, eles param de comer alimentos de origem animal porque têm um entendimento de que todos nós somos iguais. Todos nós somos animais, todos nós viemos de um ancestral comum, com base na evolução. Então, nós não podemos matar os animais que são como nós, seres vivos. A Bíblia diz que não. Deus fez os animais para o nosso bem, para nós usarmos. O homem dominaria sobre eles. É claro que o pecado, né, fez com que tudo isso fosse corrompido. O homem domina, mas ele domina de uma maneira arbitrária, de uma maneira cruel sobre a criação, ao ponto que cada
dia que passa, ele está esgotando os recursos de Deus. Né? Ele não sabe administrar corretamente. A ideia de uma loja, né? Você tem o gerente da loja, se o gerente for um mau gerente, a loja vai mal. Né? O estabelecimento comercial. Se você tem um bom gerente, as coisas são bem administradas. O homem ele é um mau gerente a partir da queda. Né? Aí também Eclesiastes 7, vai falar um pouquinho sobre a nossa decisão em fazermos aquilo que é mal, né? Eclesiastes 7, 29. O sábio diz: foi isto, porém, que descobri. Deus criou os seres humanos para serem justos, mas eles buscaram todo tipo de maldade. O ser humano buscou este caminho. Adão e Eva livremente escolheram pecar. Ok, vamos parar por aqui, queridos. Semana que vem nós prosseguimos. Não é um capítulo longo, semana que vem a gente consegue encerrar. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não, não tem espaço. O único lugar que colocam, que é a teoria da lacuna, por exemplo, uns que defendem isso, é em Gênesis um grande período de tempo entre o verso 1 e o verso 2. No princípio, Deus criou os céus e a terra, do 1, 2 e 3. Né? A terra era sem forma e vazia, a escuridão cobria as águas, e aí que eles colocam uma lacuna de grande espaço de tempo para quando Deus faz a luz. É onde eles colocam isso. Ou o entendimento de dias eras, que cada dia era um período grande de tempo. E aí Deus trouxe à existência, por exemplo, primeiro foram os animais marinhos, por exemplo. Então ali houve milhões de anos onde os animais marinhos se desenvolveram, né, e foram evoluindo até chegar ao momento da criação do homem lá no sexto dia. Não. Ok, queridos? Então vamos ter uma palavra de oração e a gente encerra. Amado Deus, bondoso Pai, essa noite no qual nós estudamos acerca do relato da criação, Senhor, aquilo que nós podemos descobrir por meio da Tua revelação especial a nós, no livro de Gênesis, um relato claramente, bastante claro de tudo aquilo que o Senhor fez, no tempo que o Senhor fez, do qual uma verdade principal sempre está em jogo, que é a autoridade das Escrituras, a autoridade da Tua revelação a nós. Nós sabemos o quanto a igreja cristã ela é atacada desde sempre, Senhor, com teorias, com novas descobertas da área científica. Nós sabemos que há muita desonestidade intelectual presente, Senhor. Há uma esfera satânica realmente, Senhor, incutindo e principalmente atacando as nossas crianças de tal maneira a fazer desacreditar o texto bíblico, as tuas escrituras, a tua palavra que é inerrante. Que não seja assim entre nós, Pai. Que o Senhor levante no nosso meio, na nossa igreja, Senhor, pessoas para defender o relato bíblico. Que o Senhor não deixe que nos acomodemos, Senhor, com aquilo que é ensinado aos nossos jovens aqui da igreja, aquilo que eles aprendem muitas vezes em sala de aula, mas que a gente possa enchê-los da palavra de Deus, que a gente possa orar, Senhor, pela conversão deles, e que o Senhor possa levantar entre eles jovens para defender as Escrituras em um mundo caído. E acima de tudo, Pai, que a gente através desses estudos possamos ver a sua grandiosidade, a ver que na criação o Senhor proclama a sua grandeza, o seu poder e a sua glória. E que por meio disso, Senhor, o Senhor venha a humilhar o nosso coração, nos fazer reconhecer que somos criaturas Tuas. E que se hoje estamos aqui unidos, Senhor, em torno da Tua palavra, é porque o Senhor operou com a Sua graça no nosso coração. Obrigado, Deus, pela salvação que nós encontramos em Cristo Jesus. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Cristo. Amém. Bem, queridos, então, bom resto de semana, até domingo, se Deus quiser.